Olá pessoal, eu sou o Maurício e vou apresentar o artigo intitulado Modelo Multicritério Construtivista para apoiar o planejamento da criação de um selo de qualidade da movimentação de cargas pelos portos catarinenses. Os autores incluídos são o professor Leonardo Enzle, o professor Ademar Dutra e a professora Sandra Rolim Enzle. Estima-se que 90% do comércio mundial é realizado pelo transporte marítimo. E frente aos achados e da oportunidade de pesquisa no que diz respeito à integração das atividades, e da evidenciação da falta de padronização das atividades de movimentação portuária e da baixa ocorrência de estudos científicos relacionados a uma marca de garantia da movimentação de cargas pelos portos, prospecta a seguinte pergunta de pesquisa que norteará o nosso estudo: o que ter em conta para a construção de um modelo de apoio ao planejamento da criação de um selo de qualidade da movimentação de cargas pelos portos de Santa Catarina? E para responder esta pergunta, surge como objetivo geral construir um modelo para apoiar o planejamento da criação do selo de qualidade da movimentação de carga pelos portos de Santa Catarina a partir da percepção do decisor da SCPAR. Quanto da metodologia, nós temos o enquadramento metodológico, o problema de pesquisa, a abordagem qualitativa, a classificação do objetivo, exploratória, descritiva, tipo de estratégia, pesquisação, coleta de dados primários e secundários. Um instrumento para a obtenção de um portfólio bibliográfico utilizado foi o Process for Knowledge Development, Construtivismo, o PRONOC. E o multicritério, a Methodology for Decision Making, Construtivismo, o MCDAC. O instrumento para perscrutar a literatura internacional utilizada na pesquisa é a ferramenta PRONOC, em que a figura 1 representa o resumo do processo para obtenção do portfólio bibliográfico. A data da pesquisa foi realizada no dia 23 de março de 2021 nas bases de dados Scopus e Easy Web of Science, onde o eixo 1, Planejamento, contempla as palavras-chave Plan, Model, Project. O eixo 2, Gestão da Qualidade, Quality Management, Quality, International Organization for Standardization, Warranty Mark, Quality Seal, Certification, Total Quality Management e ISO. E no eixo 3 Portos, palavras-chave Ports, Seaports and Harbor. As delimitações de pesquisa foram artigos publicados em periódicos científicos em inglês, português e espanhol, sem delimitação de data, resultando num banco bruto de artigos de 2.108 artigos, em que passou por os processos de exclusão dos artigos, resultando um portfólio primário de 27 artigos. Houve ainda a adição de 5 artigos pelo teste de representatividade das referências do portfólio primário, sendo então o nosso portfólio bibliográfico final formado por 32 artigos. A metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista, o MCDAC, é composto por 3 importantes fases, sendo a primeira fase a fase de estruturação, em que inicia com a identificação de um contexto e dos atores, e a partir desses, com as interações, as entrevistas semi-estruturadas, são explicitadas as preocupações e os valores do decisor. Então é dado o início do processo de documentação com o estabelecimento do rótulo de pesquisa, os elementos primários de avaliação, em que são transformados em conceitos. São realizados o agrupamento desses conceitos em clusters através de mapas cognitivos. Esses mapas geram uma estrutura hierárquica de valor em que são construídos, então, os seus descritores. É formada nesta etapa a escala ordinal, em que são identificados também os níveis de referência e as metas a serem alcançadas. A segunda fase é a fase de avaliação, em que as escalas ordinais são transformadas em escalas cardinais, gerando um modelo matemático para a mensuração da performance dos objetivos tático, estratégico e global. Por último, vem a fase de recomendações, que tem como objetivo auxiliar o decisor na identificação de propriedades do contexto com um desempenho comprometedor e propor então ações que contribuam para o aperfeiçoamento de seu desempenho. Após o PRONAUC, resultamos em 32 artigos
e que nos auxiliaram na estruturação da revisão bibliográfica, sendo então o eixo 1 apresentado pelos autores Izid, Narashman, Frohlin, no eixo 2, na gestão da qualidade, Pantowalski, Lopes, Marlow, Ugboma, Lee, Karman, Parasurman, Levesques. E para o eixo 3, a Anctad e Bischoff. A seção Resultados e Discussão é onde foi operacionalizado a MCDAC, dando início à primeira fase, a fase de estruturação, em que foi contextualizado e identificado os autores, como por exemplo o decisor, aquele o qual é formalmente ou moralmente delegado o poder de decisão, em que nesta posição é ocupado pelo secretário executivo de assuntos portuários da SCPA. Os intervenientes eles participam do processo decisório com o objetivo de fazer prevalecer os seus sistemas de valores, portanto, sendo a diretoria executiva, o conselho de administração e o próprio governo estadual. O facilitador ele tem como função facilitar e apoiar o processo de tomada de decisão através da construção de um modelo. E os agidos eles sofrem de forma passiva as consequências, sejam elas boas ou más. Portanto, a sociedade e todo o setor portuário de Santa Catarina. Dado prosseguimento, foi definido o rótulo da pesquisa, que é a construção do modelo multicritério construtivista para apoiar o planejamento da criação de um selo de qualidade da movimentação de cargas pelos portos de Santa Catarina. Com a realização de entrevistas semi-estruturadas, em que não passaram de 60 minutos, foram conversados com o decisor a respeito dos problemas, os objetivos e as preocupações e quais seriam as características desejáveis e não aceitáveis a determinadas situações, sendo então gerados elementos primários de avaliação, em que foram gerados a partir deles os seus conceitos e depois agrupados em áreas de preocupação, conforme pode ser observado no quadro 2. Já na figura à direita, foram destacados os 5 grandes áreas de preocupação e os seus conceitos enumerados. Para esta pesquisa, nós destacamos a mobilização do setor portuário para a apresentação deste artigo. Ainda na fase de estruturação, são realizadas os mapas meio-fim, em que dão origem aos clusters e, consequentemente, à árvore de pontos de vista fundamentais. Portanto, nesta etapa, são pegos os elementos, os conceitos gerados a partir daqueles elementos e questionados ao decisor sobre quais os meios necessários para atingi-los, então, ou sobre quais são os fins aos quais ele se destina. Então, é formada essa estrutura de um mapa, a partir dos conceitos meio e conceitos fins, sendo relacionados por ligações de influência. Como pode ser observado na figura número 4, o conceito gerado a partir do elemento número 51 é o meio para disseminar o benefício do selo da qualidade e que está presente na família da mobilização do setor portuário. Fim das ligações de influência é formada a estrutura hierárquica de valor, em que, dada a sequência da MCDAC, é criado os descritores. E, a partir do descritor, é solicitado ao decisor que identifique o que seria um desempenho excepcional, um desempenho bom, um desempenho normal e um desempenho completamente inaceitável ou ruim. Com a obtenção dos descritores, em que foi ali gerado as escalas ordinais, é dada a sequência lógica do MCDAC, em que a fase 2, a fase de avaliação, é a transformação dessas escalas ordinais em escalas cardinais, viabilizando a integração total do modelo. A fase 2 ela é composta por 5 etapas,
sendo a etapa 1 a análise de independência, onde será realizado o teste de independência preferencial ordinal e teste de independência preferencial cardinal das escalas para o intervalo entre os níveis de referência. Etapa 2, construção das funções de valor, ou seja, a transformação das escalas ordinais em cardinais. A identificação das taxas de compensação. A etapa 4, identificação do perfil de impacto das alternativas. E etapa 5, a análise de sensibilidade. Para a construção de um modelo multicritério de apoio à decisão, é possível utilizar 3 métodos, mas que a MCDAC utiliza apenas o método de agregação a um critério único de síntese. Então, o teste de independência preferencial é realizado o teste de independência preferencial cardinal, é obtida assegurando que a intensidade da diferença de atratividade de passar do nível de referência inferior para o superior se mantenha constante, independentemente do desempenho que essa alternativa possa ter nos demais critérios. Para o modelo construído, todos os critérios foram testados para a par e mostraram ser preferencialmente e cardinalmente independentes, pelo que o modelo é passível de contemplar a exigência dos modelos de agregação a um critério único de síntese, que é utilizado pela MCDAC. O objetivo da etapa construção de funções de valor é permitir integrar os valores das escalas, e para isso foi utilizado o método McBeth, que utiliza o julgamento semântico para a construção da função de valor. Este julgamento semântico é composto por 7 opções, sendo nenhuma diferença de atratividade muito fraca, diferença de atratividade fraca, diferença de atratividade moderada, diferença de atratividade forte, diferença de atratividade muito forte e diferença de atratividade extrema. Nesta etapa também são atribuídos os índices 100 e 0, sendo 100 para referência boa e 0 para nível neutro, como pode ser observado na figura 7, que representa a transformação da escala ordinal em uma escala cardinal, onde os julgamentos semânticos utilizados com o método McBeth e o software McBeth para estas transformações. A figura 8 ela ilustra as 3 etapas para a construção das taxas de compensação para o ponto de vista elementar 4.2. Esta etapa inicia-se pela evidenciação das alternativas. Portanto, o A1 representa a visita técnica aos portos, o A3, divulgação interna, e o A2, participação em reuniões. A ordenação dessas alternativas é realizada através da matriz de Roberts, como pode ser observado na figura à esquerda aqui, né? E com a utilização do software McBeth é possível então fazer a determinação das taxas, onde são realizados os julgamentos semânticos, né? E os valores ali então calculado, feita então a taxa de compensação. O processo utilizado no slide anterior foi realizado para todos os pontos de vista elementares, sendo então o ponto de vista fundamental 4, a mobilização do setor portuário, ilustrado pela figura número 9, que compõe todas as taxas de compensação. Ainda na fase de avaliação, o perfil de impacto da situação atual é apresentada. E este perfil pode ser utilizado para apoiar o processo de gestão e tomada de decisão, no sentido de aperfeiçoar os critérios em que o decisor julga ser mais conveniente, com impacto no desempenho local e no desempenho global. A partir do status quo, é possível identificar quais os critérios apresentam um desempenho comprometedor. E a fase de recomendações vem realizar planos de ações estratégicas para que estas performances sejam aprimoradas, aperfeiçoadas.
As considerações finais, o Pronunciar possibilitou a identificação de um portfólio bibliográfico composto por 32 artigos internacionais. O MCDAC permitiu a identificação, organização e mensuração dos fatores que o decisor considerou como essenciais para o planejamento da criação de um selo de qualidade da movimentação de cargas pelos portos de Santa Catarina. Portanto, o artigo respondeu à pergunta de pesquisa e o objetivo geral, como pode ser observado na seção Resultados. Ainda que agradecemos à CAPES pelo apoio financeiro, à Unisul e UFSC pela estrutura fornecida à pesquisa e à Universidade Estadual de Ponta Grossa pelo evento e aceite de nosso artigo. Muito obrigado e um abraço a todos.